A aula da quinta semana, as 3 aulas, vão retomar pontos que foram discutidos nas semanas anteriores. Esses pontos que foram discutidos nas semanas anteriores se referiam a características da estrutura da molécula e eram importantes para que se pudesse compreender agora as funções orgânicas. Portanto, vários dos conceitos vão ser retomados nessas aulas e nas aulas da semana 6. Para começar, então, nós vamos começar falando de reatividade de alcenos. A primeira coisa importante nos alcenos é lembrar qual é a estrutura dos alcenos. E a estrutura dos alcenos é caracterizada pela presença de uma dupla ligação. Então, os alcenos têm uma dupla ligação que caracteriza a função, que é essa dupla, e os alcinos têm uma ligação tripla entre os carbonos. Então, para ser alceno ou alcino, o composto tem que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação, dependendo do caso, se é alceno ou alceno, na cadeia carbônica que caracteriza a função. Aqui, nesse próximo slide, o que está sendo mostrado são alguns alcenos interessantes. Esse alceno, primeiro, é o alceno mais simples, ele é chamado de eteno, se a gente seguir as normas da IUPAC, e ele é chamado de etileno como nome usual. Ele é muito mais conhecido pelo nome usual do que pelo nome IUPAC. Quando eu digo conhecido, as pessoas se referem a ele nos laboratórios, nas indústrias e em outras ocasiões para escrever rótulos de produtos químicos, mais como etileno do que como eteno. Esse alfa-pineno é um produto natural. Vocês veem, é um alceno também, a dupla está aqui. E o pigmento laranja, que caracteriza a cor da cenoura, por exemplo, o beta-caroteno, ele tem uma série de duplas ligações conjugadas. A gente fala conjugado quando tem uma alternância. Dupla, simples, dupla. Então, aqui há várias conjugações. Para que os compostos apresentem cor, tem que haver uma sucessão de ligações duplas conjugadas. Também esse mesmo pigmento, ele é o precursor da vitamina A. Também esse slide tem a intenção de mostrar que nem todo alceno é uma cadeia simples. Então, aqui está mostrando o alfa-pineno, que eu mostrei atrás. Então, eu vou voltar, alfa-pineno. E o alfa-pineno aqui está desenhado de uma maneira diferente, mostrando que existem dois isômeros, dois enantiômeros, que são as imagens especulares no espelho. E como que se representa isso? O alfa-pineno pode estar representado da forma que estava representado no slide anterior, ou ele pode estar representado dessa forma, o anel de 6 no plano, isto aqui seria este é um similar ao alfa-pineno, não é alfa-pineno. Esta ponte de 3 carbonos pode estar desenhada ou para baixo do plano do anel, ou para cima do plano do anel, e aqui são os substituintes, que estão mostrados aqui, ó, as metilas. Então, nós temos 2 metilas ligadas ou para baixo ou para cima do plano do anel. Então, isso é o alfa-pineno, mais, esse mais se refere, está dito aqui embaixo, ao desvio da luz plano polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. E o que eu estou mostrando aqui, acentuando com a flechinha, é o nome IUPAC. Então, o motivo pelo qual esses compostos que têm um esqueleto mais complexo têm nomes usuais, principalmente os produtos naturais, é a complexidade do nome IUPAC. Então, esse nome IUPAC está mostrando exatamente qual é a configuração de cada um dos centros de quiralidade, que tem 3 metilas e que são 2 anéis. E que o total de carbonos na estrutura é 7, que tem uma insaturação que está indicada aqui pelo eno, na posição 2.
Então, o nome UPAC é uma coisa interessante de se analisar com calma, inclusive consultando as regras. Porque quando a gente consulta com calma as regras, o que acontece? A gente consegue ir aos poucos compreendendo qual que é a nomenclatura da UPAC, mesmo em casos mais complexos. E o motivo da cânfora estar mostrada aqui é para mostrar de novo a questão dos enantiômeros espaciais, e a cânfora pode ser derivada do alfa-peneno. Você pode obter cânfora a partir do alfa-peneno. Agora, uma estrutura mais simples para a gente ver os detalhes da estrutura do alceno. Esse, como eu já disse, é o etenoetileno. Essa representação mostra a distribuição de cargas elétricas no eteno. Essa representação ela é obtida por cálculos matemáticos, a partir das funções de onda que caracterizam a energia dos elétrons. Então, essa região vermelha aqui está mostrando um ponto de densidade de carga negativa. Esse ponto de densidade de carga negativa é o que vai dar as características da reatividade dos alcenos. Então, aqui, ó, esse ponto vermelho é onde alguma espécie que tem afinidade por elétrons pode atacar a cadeia do alceno. Isso faz com que o alceno seja muito mais reativo do que o alcano. Os alcanos não têm insaturação, portanto, não tem uma nuvem de elétrons concentrada em algum ponto da cadeia que diferencie esse ponto do resto da cadeia. Por isso, os alcenos têm uma reatividade diferente dos alcanos. Aqui, esses dois traços representam o quê? A ligação dupla. Uma ligação é sigma e a outra ligação é π. A ligação que a gente chama de sigma é a ligação que é feita pelos orbitais na direção do eixo dos orbitais. Então, a hibridização aqui é sp2 nesse carbono, sp2 nesse carbono. O que significa? Que eu tenho 3 orbitais sp2, porque foi feita a mistura para hibridizar de um orbital s com 2 orbitais p. Se eu tinha um orbital s com 2 orbitais p, são gerados 3 orbitais sp2. Esses 3 orbitais sp2 nos auxiliam um pouquinho agora a pensar no modelo de repulsão de pares de elétrons, que é o modelo do Gillespie, o modelo Vesper. Então, o que acontece? Se eu tenho 3 ligações aqui em torno desse carbono, por exemplo, uma é 3 regiões, não ligações. Uma é a região aqui entre os carbonos. A segunda é a região carbono-hidrogênio. E carbono-hidrogênio, o que acontece? 3 regiões onde há concentração de elétrons, para se afastarem o máximo possível no espaço, isso é um plano, uma geometria plana trigonal. Ou seja, o ângulo de ligação aqui entre esses hidrogênios é 120 graus. E, de novo, 120 graus aqui para a dupla. Então, do jeito que nós estamos vendo um plano. Olhando no modelo tridimensional, o que a gente tem? Eu vou fazer assim, ó, o plano da ligação está aqui, e exatamente vocês estão vendo os ângulos de ligação a 120 graus entre eles. É só olhar a bolinha vermelha, branca, roxa e branca de novo, que isso fica bem claro. Então, o que a gente está olhando aqui? A gente está vendo o plano, que eu tinha dito que existe, da ligação, e os ligantes ao carbono em torno dessa ligação. Como a gente estabiliza 2 valências de cada carbono na ligação dupla, uma é sigma e outra é π, como eu falei. Então, o que é o sigma e o π? A gente tem 3 orbitais sp2, ligando com o orbital s ou p do ligante.
Vamos falar aqui pelo hidrogênio que fica mais fácil. Então, a gente tem o orbital sp2 do carbono ligando com o orbital S do hidrogênio, formando uma ligação sigma, um orbital molecular. Aqui nos outros 4 ligantes, a mesma coisa. E entre os carbonos, eu vou ter uma ligação sigma sp2-sp2 e uma ligação π, que é uma ligação entre os orbitais p do carbono que não foram hibridizados. Essa ligação ela é feita como? Eu teria um orbital p aqui, perpendicular ao plano, e ele se inclina para formar a ligação π. Essa que é a ideia. Essa ligação não dá para girar os carbonos um em relação ao outro. Como não dá para girar os carbonos um em relação ao outro, nós temos uma geometria fixa na região da dupla. Então, pode haver isômeros cis e trans. Então, já vou mostrar. Agora, vocês estão vendo aí o cis e o trans. O cis, os 2 substituintes diferentes estão do mesmo lado do plano e no trans eles estão em lados opostos do plano. Então, voltando agora aqui, essa molécula que eu mostrei, esse modelo de molécula que eu mostrei para vocês, então estava querendo representar algo semelhante a isso. Só que o eteno não tem cis-trans porque ele ainda não está substituído. Eu já mostrei a substituição para vocês. E aqui está mostrando exatamente a distância de ligação, uma ligação dupla, porque tem a sigma e tem a π, sendo que a π, aqui a dupla está nesse plano, então os orbitais π estariam perpendiculares aqui ao plano. Então, o que acontece? A ligação π é uma ligação curvada, por isso ela é mais fraca do que a ligação sigma. E aqui está mostrando exatamente a distância de ligação dupla e a distância de ligação simples, sendo que a ligação simples, aqui está 1,08 angstroms e aqui está 1,33 angstroms entre o carbono. A ligação CH é 1,08 no etano, 1,09, 1,08 no eteno, e essa distância, que era 1,54 angstroms entre os carbonos, passa para 1,33 angstroms, porque a ligação dupla é mais curta do que a ligação simples. Além dessa situação de isomeria cis-trans que eu tinha mostrado para vocês, existe também a isomeria ótica, onde um alceno é a imagem especular do outro. Aqui nós estamos mostrando o R e o limoneno com configuração R no centro de quiralidade e o limoneno com configuração S no centro de quiralidade. Então, está mostrado aqui o centro de quiralidade. Olha, R e S. Então, isso é para baixo do plano do anel e esse aqui é para cima do plano do anel. É isso que essa representação significa. A mesma coisa na carvona, e esses são os odores, então, de laranja, limão, hortelã e cominho. Esses compostos podem ser usados como flavorizantes. Isso é, compostos que são usados na indústria alimentícia para atribuir sabor ao produto que está sendo industrializado. Sobre isomeria cis-trans, então, eu tinha mostrado para vocês o modelinho. É só retornar para ver o modelo tridimensional de novo. E agora eu vou falar dos detalhes. Então, se em torno de uma dupla ligação eu tenho pelo menos em cada carbono 2 grupos diferentes entre si, eu posso ter o arranjo cis ou o arranjo trans. Ou seja, para que tenha arranjo cis e arranjos trans, tem que ter em cada um dos carbonos da dupla 2 grupos diferentes ligados. Esse é trans porque os grupos diferentes estão opostos entre si no plano do anel. Então, o trans seria este composto aqui. Então, vocês podem perceber o que está desenhado na tela.
da seguinte maneira: o plano da ligação, eu estou segurando exatamente para mostrar o plano da ligação, esse modelo molecular, e aí, de um lado e de outro do plano da ligação, estão os substituintes, que são as metilas. Eu segurei a metila vermelha na mão, agora eu vou soltar. A metila roxa está oposta à metila pink, em termos do plano do anel. Para o cis, o raciocínio é exatamente o mesmo, portanto, eu vou mostrar muito mais rápido. Os dois substituintes metila, eles estão exatamente do mesmo lado do plano do anel. Bom, então essa é a isomeria cis-trans e ela é, como vocês viram, mais fácil para quem tem dificuldade de visuoespacialização, porque é simplesmente imaginar um plano e o que está ou do mesmo lado ou em lados opostos desse plano. Os dois isômeros podem ser isolados, eles têm propriedades diferentes, não são as mesmas propriedades. E eles podem ser isolados, como eu disse, porque têm diferentes propriedades, e aqui está mostrando o ponto de ebulição, que o ponto de ebulição para o composto cis é diferente do ponto de ebulição do composto trans, sendo que o do trans é bem mais baixo do que o do cis. Por quê? Porque os momentos dipolares que existiriam aqui na ligação, entre a ligação carbono-metil e carbono-metil, esses momentos dipolares, eles exatamente se anulam. Então, essa molécula, ó, um vetor oposto ao outro para o momento dipolar. Então, o momento dipolar dessa ligação devida a esses substituintes é zero. O que acontece? Como a molécula é apolar, as forças de atração nessa molécula são forças de Van der Waals, dipolo induzido do tipo de dispersão de London. E aqui no caso do butano, que é cis, os vetores de momento dipolar não se anulam, porque ambos estariam apontando para a mesma direção. Essa pergunta foi feita numa das aulas anteriores, dizendo: e qual seria o caso do composto trans em termos de ponto de ebulição? Então, a resposta é: no composto trans, o ponto de ebulição sempre é mais baixo do que no composto cis, no seu isômero cis. Por quê? Porque no isômero trans há possibilidade de que os momentos dipolares se anulem. O cisbuteno é menos estável do que o trans. Por quê? Porque aqui está apontado para vocês os grupos metila aqui nesse modelo. Então, vocês veem que no caso do composto trans, as metilas estão mais afastadas entre si, seria essa metila e essa metila. Essas duas metilas estão exatamente do lado oposto do plano da ligação. Enquanto no composto cis, que seria essa metila aqui, e essa metila, elas aqui seriam hidrogênios, né? Então, essas duas metilas, elas estão muito próximas entre si e há repulsão entre as estatosferas das metilas. Esse tipo de modelo, que se chama espaço cheio ou espaço completo, ele mostra exatamente a relação entre os raios atômicos. Então, dá para a gente perceber muito bem a proximidade do grupo metila, que é um grupo grande. E aqui é essa discussão mostrando que se ambos os compostos, o cis e o trans, forem reduzidos a alcano, para a gente ter um ponto de comparação, a energia que é liberada pelo composto cis é maior do que a energia liberada pelo composto trans. Por quê? Porque o composto cis tem um maior conteúdo de energia, ele é menos estável. Existe uma outra nomenclatura além da cis e da trans, que é a nomenclatura chamada E e Z. Vejam que se a gente tem três substituintes diferentes em torno da dupla, é difícil decidir se é cis ou se é trans. Então, essa nomenclatura não resolve como designar esses compostos. Por isso, foi estabelecida uma nova nomenclatura, que é a nomenclatura EZ.
Para isso, a gente tem que atribuir a ordem de prioridade de Kahn-Ingold-Prelog, da mesma maneira que a gente fez no caso dos isômeros RS. Então, tem que ver qual é o composto, o substituinte mais prioritário em torno do carbono para cada um dos carbonos. Então, aqui bromo é mais prioritário porque a massa atômica do bromo é maior. Então, comparando hidrogênio com bromo, bromo é mais prioritário. E comparando do outro lado, metila com cloro, cloro é mais prioritário porque a massa atômica do cloro, que está ligado diretamente ao carbono, é maior do que a do carbono. Portanto, a ordem de prioridade nesse composto aqui que nós estamos olhando, a ordem de prioridade mostra que o composto é um composto Z. Z vem do alemão zusammen, junto. E aqui os de ordem prioridade maior estão em planos opostos à dupla ligação. Eles são chamados de E, de Entgegen, separado. Vem do alemão, portanto, o E e o Z. Isso é um resumo das imensas possibilidades de reação que a gente tem com o alceno. Então, enquanto um alcano simplesmente ou sofria combustão ou sofria reações de adição radicalar, de substituição radicalar, aqui nós temos todas essas possibilidades. Então, vocês veem que, tendo um alceno, toda essa química é possível de ser feita e se obtém um número enorme de compostos de diferentes funções orgânicas. Então, isso aqui foi uma tentativa exatamente de fazer um resumo da reatividade dos alcenos. Algumas coisas já estão apontadas nas flechas, por exemplo, aqui, haleto e água, da aluidrina. É simplesmente agora, quem quiser melhorar ainda mais o resumo, ver em que condições essa reação acontece, se precisa de luz, se precisa de calor, ou algum detalhe que queira acrescentar aí nesse sumário, para ficar com o sumário mais completo ainda. Bom, com essa transparência que mostra, então, a síntese da reatividade dos alcenos, nós vamos encerrar essa aula e na próxima aula nós vamos tratar agora de qual é o modelo que explica essa reatividade.